Agora vamos falar sobre atendimento ao telefone. É muito interessante porque às vezes você está em outro setor, está próximo a um aparelho de telefone que está tocando insistentemente e quando se pergunta por que que não atende, a pessoa diz, não, não é do meu setor. É lógico que você não vai atender o telefone de um setor tendo alguém ali capaz de atender. Mas se você está vendo que não tem ninguém para atender, não lhe dá o direito de deixar o telefone tocar, tocar, tocar e não ser atendido, nem que seja para você atender e anotar o recado. Mas vamos lá. Atenda ao máximo no terceiro toque, com gentileza e presteza. Então, não é atender só após o terceiro toque, é evitar que o telefone toque 4 vezes ou mais. Então, sempre o telefone tocar, tocou uma vez, tocou duas, na terceira você já deve estar, no máximo, atendendo aquela ligação para não deixar o cliente esperando do outro lado. Então não deixe esperando quem o chamou. Se necessário, anote o nome e o telefone para um retorno. Só que é importante que realmente aconteça o retorno. É importante que o recado seja dado da melhor maneira, pegando o nome da pessoa, pegando o telefone para que possa ser feito o retorno. Não adianta nada dizer que a dona Maria ligou porque teve um problema com a entrega dela e quando a pessoa responsável chegar, ela não saber quem é a dona Maria, qual telefone ela liga para poder ter contato com ela. Então procure sempre, no mínimo, pegar o nome e o telefone, mas também é muito importante registrar a situação, até para quando a pessoa for entrar em contato para retornar a ligação com aquele cliente, ela já possa estar com a resposta e o cliente seja atendido com mais velocidade do que ele ligar para poder saber o que foi, para depois ter que ligar novamente para poder dar uma resposta adequada se for o caso. Fale o nome da empresa e o seu seguidos da saudação. Então, é importante entender que no caso de uma ligação externa, é importante falar, por exemplo, Deus te pague, seu nome e um bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa ordem ela é importante e ela tem uma lógica. Primeiro você vai falar para a pessoa ter certeza que ela ligou para a empresa certa. Então você vai falar qual é o nome da empresa. Depois você vai falar para ela saber com quem ela está falando. E por último você vai saudá-la. É como se a pessoa estivesse chegando na empresa. Então primeiro ela viu a placa da empresa. Entrou, ela viu a pessoa da recepção, ou viu a pessoa que ela vai se dirigir. E aí, por último, a pessoa vai olhar para ela e vai dar a saudação, ou ela vai, as duas vão trocar a saudação, que significa o bom dia, boa tarde ou boa noite. Quando for uma ligação externa, alguém que está ligando de fora da empresa. Quando for uma ligação interna, é importante você falar o setor, o seu nome e a saudação, como tem no exemplo aí, recepção, Renata, bom dia. Isso é no caso de uma ligação, por exemplo, da tesouraria para a recepção. Mas se for uma ligação de fora da empresa, o correto é falar o nome da empresa, como por exemplo, Deus te pague, Renata, bom dia. Fale somente o necessário, seja claro, breve e objetivo. É importante você entender que quando você está falando ao telefone, você não está vendo o rosto da pessoa, então dificulta um pouco mais o entendimento. E é por isso que a sua pronúncia, por isso que o que você vai falar tem que ser falado de uma maneira bem explicada para que o cliente possa entender. Não falar arrastado, não falar rápido, não falar embolado, procurar falar de forma clara, de forma breve, ou seja, falando o mínimo possível, mas de uma maneira carinhosa, de uma maneira atenciosa com o cliente, mas também tem que ser objetivo, tem que falar algo já procurando acertar, algo que seja breve e algo que eu possa, que eu não fale de uma maneira muito complexa, e sim procurando ser o mais direto possível. E assim a gente termina a nossa aula sobre atendimento de telefone.